Como o emagrecimento acontece? Quando eu entendo sobre algo, quando eu entendo o passo a passo, quando eu entendo as etapas que eu tenho que passar, quando eu entendo um pouco mais profundo sobre um assunto, é muito mais fácil de eu fazer o que tem que ser feito, não é mesmo? Então, bora falar desse assunto. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach, treino homens acima dos 40 anos para sair do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Vamos dar uma destrinchada. Como acontece o emagrecimento? Exatamente para gerar esse engajamento, para gerar essa conexão com o processo de emagrecer. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube ele chama mais pessoas para vir aqui também entender como funciona esse processo de emagrecimento. E aquela pessoa querida que fala para você que quer emagrecer, que precisa emagrecer, que tem que emagrecer, que o médico falou que ela necessita emagrecer, compartilha com ela, mas compartilha agora. A ideia é exatamente essa, né? A gente poder destrinchar um pouquinho mais esse assunto para eu entender, porque tem muita história, né? Tem muita conversa. Eu tenho um quadro que chama As Verdades sobre o Emagrecimento. Lá, tá? Isso aí tá lá no canal Emagreça com o Eduardo Ayub. Por quê? Porque nem sempre as verdades são faladas. Porque as verdades, elas mostram exatamente o caminho que eu vou ter que seguir. E às vezes eu estou envolvido com a meta de emagrecer 10, 15, 20 quilos, mas eu não estou envolvido com a caminhada até lá. Por isso, eu faço o seguinte, eu falo a verdade. Para eu não ser pego de surpresa no meio do caminho ou eu achar que algo vai acontecer e não acontece. E aí eu me frustro e acabo desistindo de emagrecer, acabo desistindo de ter um estilo de vida saudável, acabo desistindo de fazer atividade física, de me alimentar de forma saudável. Então, essa é a ideia. A gente dá uma destrinchada aqui nesse assunto e poder entender exatamente como funciona. É assim, entender é a parte principal. É a parte principal, porque às vezes eu vejo, mas eu não entendi. Entender é uma outra fase desse processo. Então, primeiro eu estou vendo, estou conhecendo. Agora eu estou entendendo. Quando eu entendo, aquilo ele impregna em mim, né? Então, assim, se a gente pudesse começar pelo fim, como seria? Entender que emagrecimento é balanço calórico negativo. É assim, ó. É uma balança, né? É um balanço calórico negativo. Ou seja, eu tenho que estar ingerindo menos calorias do que eu estou gastando. Se eu estiver gastando mais calorias do que eu estou ingerindo, eu estou no balanço calórico negativo e eu vou começar a emagrecer. Eu vou começar a utilizar o tecido gorduroso, né? A gordura que está lá no meu tecido gorduroso como fonte de energia. Mas a gente vai destrinchar isso um pouco melhor. Então, para a gente começar, né? E se eu pudesse começar do final, é isso. Emagrecer é balanço calórico negativo. Eu estou em déficit calórico e aí eu começo a usar a gordura do meu tecido gorduroso como fonte de energia. Ponto. Então é o seguinte, eu vou assistir esse vídeo aqui e vai acontecer um milagre. Pum! E eu vou começar a emagrecer sem um mínimo esforço. Não é isso. Não é essa a proposta, não é essa a ideia e é exatamente isso que eu falei lá no começo. Eu não tenho essas ideias assim mirabolantes, né, com milagres. Óbvio que eu tenho ali as minhas recomendações, eu tenho ali alguns pulos do gato que ajudam, aceleram o processo. Agora, não é um milagre, não é algo que eu vou fazer, vai acontecer, né, e simplesmente eu vou começar a emagrecer sem fazer o mínimo esforço. Às vezes até parece, mas não é. Eu tenho que me comprometer com algo. Eu tenho que ter a minha parte do processo. Então, eu, Eduardo, como profissional, eu faço 50% dessa parte.
e a pessoa faz 50% da parte dela. Eu sempre estou disposto a fazer 100% dos meus 50%. Agora, a pessoa tem que estar disposta a fazer os 50% dela. Por isso que eu digo que não tem milagre. Por isso que eu digo que a pessoa tem algo a ser feito, ela tem um comprometimento, ela tem que abrir mão de algumas questões. Ah, Eduardo, mas eu vou ter que parar de comer chocolate? Ah, eu vou ter que parar de comer doce? Na verdade, a gente não tem que parar de comer nada, né? Mas a gente tem que equilibrar isso, ter um equilíbrio. A gente vai desenvolver aí ao longo do nosso assunto. Então não tem milagre, tá? Se ficou essa ideia, então já tira essa ideia da cabeça e se está buscando isso, não é aqui que vai encontrar. Aqui vai encontrar base, conhecimento, baseado em ciência e baseado na minha experiência. Aqui, ó, Skin the Game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato. Trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 1995. Então você imagina quantas centenas de milhares de casos de pessoas que eu acompanhei, que eu vi a pessoa emagrecendo, eu vi, ninguém me contou. Né? Casos surpreendentes, né? De pessoas que conseguiram alcançar o objetivo. É uma grande oportunidade de entender isso. Né? Quando eu entendo como funciona, quando eu entendo esse processo, ele acontecendo, o que acontece? Eu sei claramente o que eu tenho que fazer, qual é a minha parte nesse processo. Se eu entendi, aqui acontece isso, aqui acontece aquilo, aqui acontece aquele outro, e aí eu sei o que eu tenho que fazer. Qual é a minha ação, qual é a minha contribuição para que isso realmente aconteça e ande na direção do meu objetivo. Então é uma grande oportunidade de ter clareza disso, de entender de fato como funciona. Porque às vezes, enfim, isso acontece, né? Se você for conversar com uma pessoa que já emagreceu e perguntar para ela como que aconteceu, muitas vezes ela não sabe. E quando eu sei o que eu tenho que fazer. Claramente eu sei o que eu tenho que fazer. Eduardo, mas ela emagreceu. Sim, talvez até ela fez o que tem que fazer, mas sem saber. Entende? Sem ter esse encaixe. E para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de emagrecer, quando ela entende o todo, fica mais fácil, porque ela sabe o que ela tem que fazer. Não fica criando histórias na cabeça. Hoje é terça-feira. Ontem, segunda-feira, eu dei uma aula dentro de um curso, de uma formação de um amigo meu, formação de líderes, mas ele tem um módulo só falando sobre saúde. E aí, a gente começa a ouvir umas histórias, né? A pessoa vem com algumas coisas assim, você fala assim, cara, como que a pessoa acredita nisso ainda em 2023? Por isso que é importante entender como funciona. Porque aí eu não fico me iludindo, achando que é algo... Por exemplo, esses dias um cliente chegou aqui e falou assim, eu estou num processo trocando gordura por massa muscular. Não existe isso. Isso não existe. A gordura, ela não se transforma em massa muscular. Gordura é gordura, massa muscular é massa muscular. São dois departamentos completamente diferentes. Eles não se entrelaçam, não misturam um com o outro. Então o que acontece? Eu vou diminuindo a gordura e vou aumentando minha massa muscular. São dois departamentos completamente diferentes. Quando a pessoa acredita nisso, ela acredita numa transformação que está acontecendo dentro do corpo dela e não está. Então, mas qual o problema disso? Que isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Eu posso, inclusive, ganhar muita massa muscular sem perder gordura. E eu posso ir diminuindo meu tecido, falei perder gordura, né? Mas o ideal é a gente falar eliminar. Eu posso ir diminuindo o tecido gorduroso e não aumentar a massa muscular, ou aumentar muito pouco a massa muscular. Então vamos dizer assim, eu emagreci 10 quilos e ganhei 1 quilo de massa muscular. Senão a ideia é a seguinte, se eu emagreci 10 quilos, eu tenho que aumentar 10 quilos de massa muscular. Entende o que eu estou falando? A confusão que gera essas conversas meio explicadas? Entende? Então, é uma grande oportunidade de entender tudo isso. De entender como funciona
e não me enrolar, não tropeçar no próprio pé, né? Achando que tem algo ali que não tem. E aí eu sei exatamente o que tem que ser feito. Quando eu entendo, eu tenho a liberdade de fazer o que tem que ser feito. Eu tenho a liberdade de fazer o que tem que ser feito. Eu já entendi e eu posso fazer o que tem que ser feito ou não. Aí é uma decisão minha. Agora, ficar criando histórias não funciona bem. Tem um caso de uma pessoa que eu atendi, muito interessante, porque ele participou de um treinamento que eu tinha antes, que chamava Um Dia para Emagrecer. Ele participou desse treinamento, um treinamento bem bacana, e a partir disso ele colocou ali alguns objetivos, alguns targets para alcançar e simplesmente foi na direção desse target. Ele colocou lá de fazer 222 dias de caminhada e ele emagreceu mais de 20 quilos. Foi muito interessante ver ali o processo acontecendo. Ajustou a alimentação dele. Por que eu estou contando isso? Para mostrar que é possível. Para mostrar que quando uma pessoa entende como funciona, ela vai. Ela simplesmente vai. Tem um outro caso de uma pessoa que eu acompanhei, e ela também participou desse treinamento, mas antes ela participou do programa, do treinamento de emagrecimento comigo. Só eu e ela, individual. Foram mais de 40 quilos. E quando a gente conversa com ela hoje, né, quando a gente está num grupo, eu estava com uma mentoria, né, também não tem mais essa mentoria, mas tinha uma mentoria de emagrecimento. E quando a gente estava nessa mentoria, ela começava a falar, as pessoas ficavam assim, ó, impressionadas com a situação. E dava a impressão da perfeição linda, maravilhosa. E aí quando ela começava a falar, ela falava assim, gente, não é assim. Há pouco tempo atrás, eu comia chocolate, tomava refrigerante, comia fritura. Eu tinha uma alimentação toda desregulada. Eu vinha ajustando ao longo do tempo. Olha só que bacana. Mais de 40 quilos. Começou a fazer atividade física, procurou uma personal trainer, ela não é daqui, ela é lá do Nordeste, né? Procurou uma personal trainer para acompanhá-la. Percebe? Mas ela entendeu o funcionamento, ela entendeu como funciona o processo. E tem um caso do Caio. O Caio, eu falo até o nome dele, porque tem um quadro no Instagram que chama Como Você Emagreceu. E tem lá ele explicando exatamente o que aconteceu com ele. O Caio também passou pelo treinamento comigo. Ele passou por um processo muito bacana, né? E ele passou pelo... O primeiro passo dele foi o treinamento comigo. E aí ele começou a treinar aqui na VIP, fazer atividade física aqui na VIP com a gente. A VIP, para quem não conhece, é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui. E aí, foi muito interessante, porque nessa caminhada ele começou a pedalar, aí ele começou a nadar, aí ele começou a caminhar, correr, e aí ele se viu no triatlon. E começou a fazer provas de triatlon. Foram mais de 30 quilos que ele emagreceu. Mais de 30 quilos que ele emagreceu. E aí ele não parou nesse ponto. Ele foi pro Ironman. Ironman são 2,8 km de natação. Depois disso, 180 km de bike na sequência. Sai da piscina, monta na bike e já vai. 180 km de bike e 42 km de corrida. Logo depois da bike. Então, mas Eduardo, eu não quero isso, né? Eu não quero ser um atleta de Ironman. Tá. Mas se ele saiu do sedentarismo absoluto, sobrepeso e se tornou um atleta de Ironman, entre esse ponto e esse ponto, quantos pontos eu tenho aqui no meio para mim, que não quero ser um atleta de Ironman? Mas eu estou contando porque é possível a pessoa sair de uma situação e ir para uma outra muito rápido. Isso foi em 2 anos. Entende? Como é magnífico, como o nosso corpo responde. E eu falo que Deus me deu um privilégio de poder ver essas histórias acontecendo aqui, ó, bem na minha frente. É o privilégio de poder ver isso e poder contribuir com essas pessoas. Tem mais um caso bem interessante. Esse cara, ele era amigo meu, né? Lá no ginásio, né? A nomenclatura hoje mudou toda, né? Mas era lá no ginásio, antes do colegial. E aí,
a gente, né, cada um foi para um lado e tal. E quando eu trouxe a VIP para cá, onde ela está hoje, na Rua dos Alecrins, número 555, estou te esperando sua visita, eu fiquei de frente com ele. Ele tinha aqui na frente uma loja que vende cerveja e chopp. E aí a gente reatou ali a amizade, começamos a trocar ideia, voltamos, né, a conversar, aquela coisa toda. E ele estava bem acima do peso. E ele foi ao médico uma vez, o médico deu aquela pegada pesada e ele voltou meio assustado. Hipertensão, triglicérides, colesterol, apneia do sono, várias questões ali acontecendo ao mesmo tempo, já com um nível de risco muito alto. E ele me procurou e falou, cara, eu preciso emagrecer e tem que ser rápido. E tá bom. E aí a gente montou todo um programa de treino para ele, com 2 vezes por semana, com 2 vezes por dia de atividade física. E aí tinha uma nutricionista que trabalhava aqui com a gente, aqui dentro da VIP, e ela também abraçou o caso junto comigo e a gente fez todo um trabalho com ele. Foram 26,7 quilos em 3 meses. Eu nem aconselho que seja tão rápido assim, mas no caso dele, precisava que fosse. Vou repetir, porque eu estou contando essas histórias para mostrar que é possível, para mostrar que entendendo como funciona, vai muito mais fácil. Eu nem ouvi ainda quais são as peças desse quebra-cabeça, Eduardo, mas já vou te falar uma coisa já. Eu nunca consegui emagrecer. Aí a pessoa, ela começa a vir com as desculpas para não aderir, para não entender, para não engajar, para não querer fazer parte desse processo de entender e entrar no fluxo. Olha só, nunca conseguir emagrecer não é motivo nem parâmetro algum para saber se vai conseguir emagrecer a partir de agora ou não. Tem pessoas que eu acompanhei que sempre, desde a adolescência, tiveram acima do peso. E depois de 30 anos, decidiram emagrecer e emagreceram. Então não existe isso. E se eu não conseguir emagrecer, é porque eu não estava fazendo a estratégia adequada. Eu estava com a estratégia inadequada. Eu estava abrindo a porta com uma chave que não era aquela. Entende? Então, vamos lá. Tirar essas desculpas da frente. Simplesmente tirar essas desculpas da frente. Porque elas não vão me levar a lugar nenhum. Pelo contrário, elas me bloqueiam, elas formam uma cortina de fumaça aqui que impedem até que eu veja o meu objetivo lá na frente, quanto mais que eu ande em direção a ele. Então, nunca ter conseguido emagrecer não é parâmetro. Ah, Eduardo, mas eu já consegui emagrecer, mas eu sou aquela pessoa que emagrece e engorda. Emagrece e engorda, sabe? O famoso efeito sanfona. Sim, lógico que eu sei. E quando a pessoa emagrece e engorda, é um sintoma que eu preciso entender o que está por trás disso. Por exemplo, tracei uma meta de emagrecer e eu não tenho nada depois dessa meta. Só emagrecer. Então tá, emagreci, cheguei lá. Aí não tenho nada para fazer, eu volto. Então tá, emagreci. E quando eu emagrecer, o que eu vou fazer? Esse é o ponto. Então já trabalhei com algumas pessoas nessa situação de ter um objetivo depois do emagrecimento e resolver a situação. Sabe? Mas trabalhar isso, né? Não é jogar qualquer situação. Tem que ter algo trabalhado, algo pensado, algo que realmente eu fui ali e destrinchei para encontrar aquele objetivo, um objetivo que realmente esteja congruente, que faça sentido. Ah, Eduardo, mas é muito difícil emagrecer. É muito difícil. Quando eu falo isso e eu crio isso aqui na minha cabeça, o que acontece? Eu crio um mundo difícil para mim de emagrecer. Eu estou criando isso, eu estou falando isso, eu estou verbalizando isso. Eu estou trazendo isso para a realidade. A nossa mente é como se fosse um computador que a gente compra na loja. Ele vem vazio, não vem software nenhum. E eu vou instalando os softwares que eu quero. E quando eu falo que é muito difícil emagrecer, eu estou instalando um software que é muito difícil emagrecer. Simples assim. E vai ser difícil emagrecer. Garanto. É como o Henry Ford diz. Se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, você está certo de qualquer jeito. Porque é como eu me programo para aquilo.
E também, muitas vezes, eu tive algumas experiências que não foram boas, eu estava usando a estratégia inadequada, eu estava querendo abrir a porta com a chave inadequada, eu estava olhando para dentro do quarto pelo buraquinho da fechadura, que é o que eu estou convidando você agora, é abrir a porta e entrar e ver tudo lá dentro, como funciona. Não ficar olhando pelo buraquinho da fechadura, porque eu vejo só algo aqui, ó. Eu vejo aqui, ó, 2 dedos, esse dedo e esse dedo eu não enxergo no buraquinho da fechadura. É um convite para a gente fazer um mergulho, Eduardo, mas eu não sou profissional da área. Não, mas não é essa a ideia. Não é você ser profissional da área, é você entender um pouco mais profundo como funciona para andar na direção do objetivo. Então, o primeiro ponto, eu falei lá no começo, que é balanço calórico negativo, é matemático. Se eu estiver ingerindo menos calorias do que eu estou gastando, matemática, eu vou emagrecer. Mas tem um porém com relação a isso. A gente vai falar. Então tá. Então não dá para ser desse jeito, né? Não dá para ser desse jeito, criando um monte de desculpa e achando que eu vou conseguir resolver isso, né? E não vai. Não vai. Né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E as desculpas, elas impedem, elas formam uma parede que impede que eu ande na direção do meu objetivo. Então não é esse. Não é isso que eu quero para mim, né? Não é isso que eu quero para mim. Então vamos tirar essas desculpas da frente e aí poder, de fato, andar na direção do objetivo. Então, quando eu entendo como funciona, né, o entendimento de como funciona esse processo, ele cria na minha mente, né, alguns programas que eu acabei de falar, né? Ele cria alguns programas e torna aquilo possível aqui dentro da minha cabeça. Né? Mas tem pessoas que ouvem isso e elas acham que elas já conseguem resolver isso sozinhas. E aí eu sempre falo a mesma coisa. Quando a máquina de lavar quebra em casa, eu pego a chave de fenda e vou abrir a máquina de lavar? Não. Eu chamo o mecânico do meu carro, por mais profissional que ele seja? Não, também não. Por quê? Porque eu quero que ela seja resolvida. Então eu chamo um especialista. Mas com o meu emagrecimento, não. Eu acho que eu mesmo conseguir resolver. E aí o que a pessoa faz? Ela ouve tudo isso que a gente está conversando, faz ali um catado disso tudo e ela quer resolver aquilo, mas as ações não são congruentes com o objetivo. E isso é muito importante. Eu tenho que ter congruência, encaixe das minhas ações. É muito importante isso. A pessoa, ela entende como funciona. Ela ouve, ela está aqui ouvindo. Balança a cabeça, diz que sim. Fala que faz sentido. Mas na hora de criar as ações, ela cria ações que são incongruentes com isso. Então, por isso é importante ter um especialista, porque ele vai falar assim, não, o caminho aqui, ó, 1 grau para cá. E esse 1 grau faz toda a diferença. Toda a diferença. Quer ver? Tem pessoas que elas criam planos mirabolantes para emagrecer. E eu já acompanhei, não estou falando o que eu acho, nem que eu li no livro, não estou desmerecendo o livro, por favor. Eu já acompanhei pessoas assim, ela cria um plano gigantesco para emagrecer. O plano é tão grande que ela nem começa. Ou se ela começa, dura 3 dias. Porque não dá para fazer aquilo. Na primeira passada não dá para fazer aquilo. Eu estou me convidando para dar um passo de 10 metros, minha perna nem chega lá. E aí um profissional, um especialista, ele vai fazer algumas perguntas que eu vou conseguir chegar na conclusão que o que eu estou me propondo a fazer não dá para fazer, a barra está muito alta. Entende o que eu estou falando? Eu vou repetir. Eu entendi tudo e aí eu vou fazer isso sozinho. Aí eu crio ações que são incongruentes, que não encaixam. Então vamos lá. Entendendo um pouquinho mais sobre emagrecimento. Então, um ponto a gente já falou, que é o balanço calórico negativo. Eduardo, então, como é que eu faço com relação à alimentação? Vamos lá. O ideal é eu ter uma nutricionista, mas eu sempre falo a mesma coisa. Não vá
até a nutricionista para ela te convencer. Você tem que chegar lá já convencido. Eu tenho que chegar lá com dúvidas. O que eu como antes do treino? O que eu como de café da manhã? Quanto que eu como de café da manhã? Eu tô comendo ovo de manhã. Quantos ovos eu como de manhã? Essas são as dúvidas que ela vai poder te ajudar. Porque ela vai te medir, ela vai te avaliar, ela vai conhecer o seu metabolismo e vai ver quanto de caloria você precisa, quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura. Se está com algum déficit de mineral, de vitamina. Isso. Agora, tirando a nutricionista, o que eu posso fazer agora, já? É assim, ó. 2 ações em relação à alimentação. Diminuir as quantidades e melhorar a qualidade. O que você quer dizer com melhorar a qualidade, Eduardo? Menos fritura, menos gordura, menos açúcar, menos chocolate, menos industrializados. Desembrulhar menos e descascar mais. Menos lactose, menos glúten, que são alimentos pró-inflamatórios. Ou seja, ele aumenta o processo inflamatório dentro do meu corpo. Eu fico com o corpo todo inflamado. E outro ponto é assim, o sobrepeso proporciona uma inflamação geral no nosso corpo. Entendeu? Então, menos lactose, menos glúten, mais fruta, mais legumes, mais verduras, mais água com pH elevado. Então, vou diminuindo minhas quantidades com critério, não diminui abruptamente, nem bruscamente, a gente vai falar sobre isso já já. E melhorar as qualidades. E começar a fazer uma atividade física, né? Porque não é balanço calórico negativo, então eu vou ingerir menos calorias. Então tá, por isso que eu digo, diminua as quantidades. E aumentar o gasto calórico, né? Ou seja, o meu gasto calórico tem que estar acima do que eu estou ingerindo. Então eu vou começar a iniciar uma atividade física, iniciar um programa de atividade física. Programa, Eduardo? Como assim programa? Aqui na VIP, a gente não tem treino, ficha de treino. A gente tem um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica, com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento, que levam o aluno em direção aos objetivos e às necessidades dele. Necessidades que ele trouxe no dia da avaliação e necessidades que foram observadas no dia da avaliação. Então, eu vou ter um programa. Eduardo, mas eu não tenho programa de treino. Todo mundo tem. Ou é um programa consciente ou não. Um programa sistematizado ou não. Mas todo mundo tem. Até aquela pessoa que faz 3 séries de 10 a vida toda é um programa de treino. Então, eu vou ter um programa de treino que vai aumentar o meu gasto calórico. Aí, Eduardo, até agora você não falou nada de novo. Não, tenho certeza. Eu estou falando, se você não pegou, por favor, eu estou falando aqui detalhe do detalhe. E é aí que está a diferença. Um atleta, quando ganha uma corrida numa Olimpíada, do segundo colocado, normalmente ele não está super para trás. Ele está bem próximo. Porque a diferença é muito pequena. Então a diferença de eu não ter conseguido emagrecer e de eu conseguir emagrecer, às vezes é um pequeno detalhe do que eu acabei de falar aqui agora. Tá, beleza, eu entendi tudo isso, Eduardo. Agora é assim, ó. Balanço calórico negativo, né? Então eu vou ingerir menos calorias. Se eu ingerir muito menos calorias, se eu baixar demais a quantidade de calorias do meu corpo, eu vou fazer o quê? Eu vou baixar meu metabolismo também. E é o que a gente não quer. A gente quer acelerar o metabolismo, que a atividade física proporciona isso. Ela acelera o metabolismo. Terminei de fazer a atividade física, eu estou com o metabolismo acelerado. Ok. Queimando mais gordura parado. Depois, eu também tenho um aumento crônico do metabolismo. Por quê? Porque eu aumento a massa muscular. E quando eu aumento a massa muscular, eu gasto mais calorias. Eu acelero meu metabolismo. E isso vai acontecendo cronicamente. À medida que eu vou treinando, melhorando, aumentando a massa muscular, eu vou aumentando, acelerando o meu metabolismo de forma crônica. Pegou? Por isso é importante fazer atividade física. Não é só o que eu gasto de calorias ali na hora. Eu fiz ali 30 minutos de esteira, gastou tantas calorias. Não é só isso. É o quanto acelerou meu metabolismo isso. O quanto eu ganhei de massa muscular
ao longo do tempo com isso para ir aumentando cronicamente meu metabolismo. Entende o efeito? Agora, eu não posso baixar drasticamente essa quantidade de calorias, por isso que eu preciso de uma nutricionista para ela realmente equilibrar isso para mim. E aí eu vou ter certinho como que eu tenho que fazer. Tá, Eduardo, beleza. Então, estamos falando aqui do nível biológico da situação. Agora vamos falar no nível emocional. Tem algumas questões importantes, né? A pessoa que tem ali o hábito, ou para não falar o vício, de comer alguns alimentos. E alguns nem são alimentos, são produtos. Por quê? Porque aquilo que eu estou ingerindo, ele gera a liberação de neurotransmissores positivos. Serotonina, endorfina, dopamina. E aí, com esses neurotransmissores sendo liberados, eu quero mais daquilo. E aí eu fico viciado naquilo. Não é pelo gosto, é pela liberação de neurotransmissor e a sensação de bem-estar. Agora, a atividade física proporciona exatamente a mesma situação. Um abraço, fazer compras, o sexo, uma conversa com um amigo, um filme, um livro, também proporciona essa liberação de neurotransmissores. Entende? Então eu preciso entender isso e perceber que eu estou preso num ciclo que é o ciclo do neurotransmissor. Então eu preciso achar outra forma de fazer isso, de ter esse neurotransmissor. Ah, Eduardo, mas o chocolate é tão fácil, você abre, põe na boca, comeu, pronto. É. Só que não faz bem para a sua saúde e nem te leva a ter um estilo de vida cada vez mais saudável. Naquela mentoria que eu tinha, as pessoas começaram a perceber que quando elas tiravam o foco do emagrecimento e colocavam o foco em ter um estilo de vida cada vez mais saudável, elas iam emagrecendo por consequência. Pensando aí no tripé, a atividade física, a alimentação e o sono, que é o que eu vou falar aqui agora. Então, óbvio, eu preciso entender essa questão do emocional, eu preciso entender o que está envolvido. E aí tem outras questões, né? Eu estou passando por situações na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que pesam em mim, que é um peso. Então eu preciso aumentar de tamanho, eu preciso ter mais força, ter mais corpo para suportar isso. Como é que eu faço? Eu engordo. Quando eu começo a entender tudo isso, fica muito mais fácil de eu andar na direção do meu objetivo, de eu saber o que tem que ser feito. Eduardo, mas não é tão simples assim como você está falando. É. Lembra, eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95, com a fisioterapia associada. Eu já vi as pessoas emagrecendo na minha frente. É só colocar a chave certa e abrir a porta. Eu não consegui emagrecer ainda porque eu não coloquei a chave certa. É isso. Simplesmente isso. E tem o sono, né? O sono, ele é extremamente importante. Eu preciso ter um sono de qualidade, um sono reparador. Por quê? É no sono que eu vou reparar a musculatura do treino e vou aumentar a massa muscular. É no sono que eu faço um reset no meu sistema. Eu desligo o meu sistema e ligo de novo. É no sono que eu libero alguns hormônios que ajudam no emagrecimento. É no sono que eu melhoro o processo inflamatório, dor. Eu preciso ter um sono reparador. Tem alguns indícios aí quando a pessoa não dorme direito, aumenta a fome, né? Enfim, a pessoa tem dificuldade em se saciar. E o que você está falando de sono reparador, Eduardo? Eu deito e durmo, não tem problema com isso. Mas não é sobre deitar e dormir, é sobre ter um sono reparador. Acordar no dia seguinte disposto a fazer o que tem que ser feito, inclusive fazer atividade física. E aí, eu preciso, por exemplo, desligar os eletrônicos 15 minutos antes. Pelo menos 15 minutos antes. A luz do eletrônico no nosso olho, ela sinaliza para o nosso sistema nervoso estar acordado e não entrar no processo de dormir.
Então, eu tenho que cuidar do sono. Tenho que fazer uma higiene do sono, né? Por exemplo, não precisa ser isso, mas por exemplo, fazer uma meditação, fazer uma leitura edificante, uma oração, enfim. Algo que vai levando o meu sistema para baixo, porque eu vou dormir. O objetivo ali é dormir. Então eu tenho que levar meu sistema para baixo, realmente. E ainda tem, além de tudo isso, né, tem os obstáculos que atrapalham andar na direção do meu objetivo. Eu não vou conseguir falar todos aqui, né? São 9 obstáculos. Mas, por exemplo, o perfeccionismo é um deles. Eu tenho que estar com todos os sinais verdes para eu poder fazer o que eu tenho que fazer. Quando que todos os sinais vão estar verdes? Percebe? Aquela pessoa que ela é tão focada no trabalho, em fazer, que ela não consegue parar para cuidar disso, para cuidar do corpo, que é a casa onde eu moro. É o veículo, na verdade, que vai me levar na direção dos meus objetivos pessoais e profissionais. Inclusive, para quem já sabe qual que é a missão que veio cumprir aqui na Terra, também é o veículo, o nosso corpo. Aí a pessoa fica só focada ali no trabalho. Quando der um tempinho, eu vou fazer isso. E não vai acontecer. É igual aquele livro que fala, quando der eu leio. Não vai dar. Não vai ter o dia que vai dar. Se eu não estabelecer que vai ser segunda, quarta e sexta, às 8h30 da noite é o dia que eu vou ler esse livro, não vai acontecer. Estou falando de alguns obstáculos aqui, né? Aquela pessoa que ela está mais preocupada com o outro do que com ela mesma. Ela quer agradar as pessoas. E aí ela não recusa um brigadeiro, ela não recusa tomar um milkshake, ela não recusa comer uma batata frita, porque se eu recusar, a outra pessoa vai ficar chateada. Quase falei um palavrão aqui, né? O problema é da pessoa se ela vai ficar chateada. Se a nossa amizade está vinculada se eu vou tomar um milkshake ou não, por favor, né? Por favor. E tem também os tipos de pessoas, que o estudo começou lá com Hipócrates, muitos anos atrás, e veio evoluindo com Marston, enfim. Chegamos a um ponto, né? A gente tem pelo menos 4 tipos de pessoas. O executor, que é aquela pessoa que vai, que faz, que resolve. Tem o comunicador, que é aquela pessoa que gosta dos holofotes nele, gosta de estar em evidência. Tem o planejador, que gosta do passo a passo, não gosta de atropelar, gosta que as coisas sejam feitas de forma um pouco mais lenta. Tem o analista. O analista é o cara que gosta de gráfico, gosta de planilha, gosta de dados, de informações. Para tomar uma decisão, ele precisa disso. Interessante, porque cada tipo desse funciona de uma forma. Então eu preciso ter exatamente a chave que abre cada um desses tipos. Muito bacana, né? Bom, além disso, eu tenho as forças de caráter. As forças de caráter são forças que nós temos e são mais fáceis, mais evidentes em cada um de nós. Então, por exemplo, vou dar exemplos aqui, né? Tem pessoas que elas são extremamente criativas, elas criam com uma facilidade muito grande. Tem pessoa, e aí eu vou usar isso no meu emagrecimento. Tem pessoas que são, por exemplo, mais espiritualizada. Então eu posso ir por esse caminho com essa pessoa. São 24 forças de caráter. E tem as 5 primeiras forças, que são as forças onde eu realmente sou mais forte. Mais forte do que as outras forças. E tem aquelas forças que estão mais lá embaixo, que eu não sou tão forte nelas assim. Eu uso muito as forças de caráter para ajudar a pessoa a andar na direção do objetivo dela, para entender a força dela e usar essa força. Porque muitas vezes não, a grande maioria das vezes, vou dizer aqui, praticamente 100% das vezes, as pessoas não estão usando as forças para andar na direção do objetivo delas. Forte isso, né? E, para fechar, eu preciso entender também como eu funciono. Ou seja, como eu tomo as minhas decisões, baseado em que eu tomo as minhas decisões. Eu tomo minhas decisões baseado na minha família. Eu tomo minhas decisões baseadas na minha honestidade.
eu tomo minhas decisões baseadas no comprometimento, entende? Então eu preciso entender isso tudo. E aí, a partir disso tudo que eu estou falando, eu começo a conduzir a pessoa em direção ao objetivo dela. Então falamos aí de várias questões muito importantes. É assim que a gente emagrece. É desse jeito. Então tá, Eduardo, eu já ouvi tudo isso, já compreendi tudo isso. O que eu faço agora? Como é que eu faço? Bom, você conheceu como funciona. Entendeu como funciona? Porque conhecer é um passo. Eu falei isso lá no começo, né? Conhecer é um passo. Entender é outro passo. Conheceu e entendeu? Sim, conheci e entendi. Talvez um ponto ou outro não tenha entendido. Ok, a gente dá um jeito. Agora, eu preciso agir de forma congruente. Então, vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa executora e aí eu quero agir como um analista. Não vai funcionar, não está congruente. Eu quero montar aqui um treinamento para eu emagrecer como se eu fosse um analista. Não vai funcionar. Funciona para ele, para quem é analista. Eu quero emagrecer, eu estou indo contra a minha família. Como assim? O pessoal eles querem que eu fique lá, eles não querem que eu faça atividade física, eles querem a minha presença. Eu vou me sabotar. Eu vou dar um jeito de torcer o pé, entende? É isso. Então, tudo isso eu preciso estar tudo encaixadinho para o negócio fluir. Senão não flui. Senão não flui. E eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando o que eu vejo acontecendo ao longo desse tempo trabalhando com fitness e emagrecimento. Então, ó, tem bastante tempo. Então tá, o que eu faço agora, Eduardo? Qual o primeiro passo que eu dou agora? Porque a gente sabe que uma jornada de 1000 quilômetros precisa ter o primeiro passo. Então, o primeiro passo que eu vou dar é o seguinte. Eu vou traçar aqui, ó, o meu programa de treino. Eu vou desenhar o meu programa de treino. Então, por exemplo, estou parado, sedentário, vou fazer 2 vezes por semana caminhada. Ai, Eduardo, é tão pouco isso, né? Talvez seja para algumas pessoas, mas para quem está parado, se eu fizer 2 vezes por semana, eu já estou na frente dessa pessoa. Claramente eu já estou na frente dessa pessoa. E se eu crio aquele plano mirabolante, eu não saio do lugar. Então, segunda, quarta e sexta eu vou fazer Kung Fu de manhã, à tarde eu vou fazer natação e à noite eu vou fazer corrida. Terça e quinta eu vou pedalar de manhã, à tarde eu vou fazer aula de inglês e à noite... Porra, tá parado, não faz nada. Como é que vai fazer tudo isso? Não vai fazer. Colocou a régua muito lá em cima, a barra muito lá em cima. Não vai fazer. Quantas vezes já... Vamos fazer um exercício aqui. Quantas vezes eu já me propus a fazer isso e não fiz? Vou fazer de novo a mesma coisa. Vamos errar de forma diferente, né? Cometer os mesmos erros. Não tem lógica. Não tem lógica. Então vamos lá. Crio um plano, um programa para minha atividade física. Agora eu vou criar um plano para minha alimentação. Como assim um plano, Eduardo? Eu tenho o hábito de comer chocolate todo dia. Eu falei ontem com uma pessoa que come chocolate todos os dias. Às vezes mais de uma... Não, às vezes não. A maioria dos dias mais do que uma vez por dia. Forte, né? E aí, então tá. Imagina essa pessoa. Ela vai se propor a não ter chocolate na segunda-feira. Ou não ter chocolate na hora do almoço. É o primeiro passo que eu estou dando em direção ao meu objetivo. Eduardo, mas é só isso? Só. O Caio, que se tornou um atleta de Ironman, ele fala isso. Ele fala, palavra dele, que ele se tornou um atleta de Ironman ao dia que ele decidiu tirar o chocolate de uma única refeição. É a proposta dele, né? Ele tirou o chocolate de uma única refeição a semana toda. Não, naquela refeição não tinha chocolate. Olha isso. Mas a gente tem vergonha de falar isso. Que esse é o nosso objetivo. Que essa é a nossa meta. Que esse é o nosso passo. Não tenha vergonha. Uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. E o primeiro passo ele tem 1 metro. Não tem como dar o primeiro passo de 10 metros. Porque aí eu vou cair. Ou eu vou me arrebentar lá na frente e eu não vou conseguir dar o passo. Eu vou ficar assim e não saio do lugar.
Tem dois pontos importantes, né? As desculpas que a gente já falou, que as desculpas ficam aqui na frente, ó. E aí eu vou escolher uma para mim. Pronto, agora eu estou defendido por essa desculpa. Ou eu crio uma situação para me sabotar, como essa que eu acabei de falar. Então, falamos do programa de treino, o plano de alimentar. Eu dei um exemplo, né? Crie o seu. E o sono. Ter uma rotina de sono reparador. Como que eu vou fazer? Eu tenho o hábito de dormir 2:30 da manhã. Então tá, eu vou baixar para 9 horas da noite, eu vou estar na cama, não vai dormir. Não vai dormir. Se eu tenho o hábito de dormir 2:30 da manhã, eu tenho que baixar para 2:15, 2:10, 2 horas. E aí eu vou baixando. Eu era assim. Eu falava assim, não, o meu rendimento é muito melhor à noite. Mentira. Isso é mentira. Isso é uma mentira que nós contamos para nós mesmos. Eu fui baixando. Hoje, quando dá 9 horas da noite, o horário que eu faço nossos encontros ao vivo, 21h21, no momento, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está sendo 21h21, eu já tenho sono. Se eu deitar na cama, eu durmo. Para quem dormia 2:30 da manhã, pô. Então, programa de treino, plano alimentar e começar a encaixar uma rotina de sono reparador. Não é sair das 2:30 da manhã para 9 horas da noite num pulo só. Não vai resolver. Eu vou ficar deitado na cama e não vou ter sono e vai me irritar. E a irritação vai fazer pior, né? Aí eu não vou ter sono mesmo, porque eu vou ficar irritado, enfim. Pegou? Eduardo, eu acho que eu preciso da sua ajuda. Então, dá um jeito de falar comigo. Manda mensagem. Liga aqui na VIP, o DDD de Campinas é 19 3252 5656, manda um WhatsApp 19 998 15 9115. Dá um jeito de falar com a gente. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá? Mas tudo que eu falei aqui é para abrir a mente e entender como tudo isso funciona. Agora, conheceu, espero que tenha entendido. Se não entendeu, volte e assiste de novo até entender, anota e coloca em prática. Não adianta ouvir tudo isso e sair lá falando no almoço de família, no happy hour da empresa e não colocar em prática, não colocar o plano em ação, não colocar o time para jogar. Não funciona, não vai resolver. Vai ficar só girando em círculos. Vamos lá. Eu quero te ver emagrecendo, se esse é o seu objetivo. Vem comigo, fica a dica. Valeu!